ou quem nasceu dentro de uma determinada condição vai ter que pagar o preço de ter nascido dentro daquela condição o resto da vida. Não, o meu Deus é diferente, o seu Deus é diferente, o nosso Deus é diferente. Foi ele que escreveu essa história de Manassés, essa biografia foi escrita por ele. Jorge Amado, cujo texto eu gosto muito de ler, escreve diferente. A Gabriela Cravo e Canela canta: eu nasci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Mas se Manassés cantasse essa música, meus irmãos, ele estaria perdido, coitado. Aos 12 anos de idade ele se corrompeu, na adolescência ele se envolveu com prostituição, começou a fazer experiências espirituais maligníssimas, começou a brincar com tarô, começou a consultar espírito e começou a adorar astro, e começou a praticar bruxaria, começou a sacrificar animais e começou a invocar espírito, e começou a desejar o mal para os outros, e ele se tornou um bruxo, praticou magia negra e chegou ao extremo de matar alguns dos seus filhos no Vale de Novo, perto das muralhas de Jerusalém. E diz a Bíblia que ele derramou muito sangue inocente. Esse homem matou, expropriou, molestou, manipulou e destruiu a vida de milhares de pessoas, a tal ponto que a Bíblia diz que ele fez o que era abominação diante do Senhor. Agora veja só, eu tenho certeza e convicção que aqui nesse auditório não há ninguém que tenha feito o que Manassés fez. Manassés começou a praticar atrocidades com 12 anos de idade. Praticou esses males por quase 50 anos. Meio século de maldade, meio século de perversidade, meio século de alienação de Deus, de dureza, de paganismo, de idolatria, de mente viciada, meio século de dureza e resistência contra Deus, porque diz a palavra de Deus que profetas foram enviados sistematicamente para falar aquilo que Deus pensava acerca daquele homem, mas ele se endurecera a resistir à palavra de Deus durante décadas. Ainda ele praticar todas essas atrocidades, ele endurecia o seu coração para a voz dos profetas que Deus enviava para repreender ele. Isso durante anos. Isso durante uma década que Deus levantou um profeta para repreender ele daquelas condições que ele estava vivendo, daquela situação que ele estava vivendo, mas ele endurecera a voz do Espírito Santo de Deus. E não só ele pervertera e se corrompera, como pervertera também toda a sua geração por causa dos seus atos e por causa da liderança absolutamente perversa que ele exercia. Agora você pode estar perguntando: o que isso tem a ver comigo, pregador? É aqui que eu quero dizer algo de Deus para você. Eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus perdoou Manassés, Ele pode perdoar Maria, o Renato, o Roberto, o mais um pecador, porque para o grande pecador existe de Salvador e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só quem foi perdoado, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Ninguém consegue entender esse Deus. Que amor é esse que perdoa o sujeito desse? Que amor é esse que perdoa o homem desse? Nenhuma sociedade, nenhum juiz, nenhum promotor, ninguém perdoa um homem desse. Mas o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, Ele perdoa esse homem, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, aleluia! O que me espanta nessa história é que depois de tudo isso é muito mais que um ressentimento, isso é muito
aprendido no curso da existência. Isso é uma vida retreliana. Esse homem é o líder do Velho Testamento. É inconcebível que Deus perdoa um sujeito desse. Deus nenhum no mundo perdoa esse homem. Filho nenhum no mundo perdoa esse pai. Esposa nenhuma perdoa esse marido. Pai nenhum no mundo perdoa um filho que vira um bicho desses. Aí a Bíblia diz que ele é preso, é levado para a Babilônia sobre ganchos de cadeia, é colocado numa masmorra escura, gelada e fria. Os dias passam, os meses se vão e a consciência dele começa a experimentar os primeiros reflexos de que não estava totalmente morta. Há um tremular da graça de Deus mexendo lá nele, um raio de sol da justiça sobre o rosto dele, naquela cela escura, os sonhos dele começam a ser visitados pela perturbação divina e a graça de Deus insistente continua a avançar, a mirar para dentro daquele porão escuro da alma daquele homem. E um dia, igreja, ele se ajoelha ao lado da cama e diz: ó Deus, eu reinei 55 anos, comecei quando eu tinha 12 anos, hoje estou com 67, a minha vida foi uma porcaria, matei meus filhos, consultei os deuses, servi astro, curvei diante de ídolos, tornei-me perverso, derramei sangue inocente. Perdoa-me, Deus, perdoa-me, Senhor, Deus dos meus pais. E a Bíblia diz: e o Senhor se tornou favorável para com ele. E o Senhor se tornou favorável para com ele. Oh, meu Deus, que coisa esquisita, gente. Que coisa esquisita. É isso que apavora o diabo. O diabo não tem medo de nada, mas ele tem medo desse amor de Deus, porque ele sabe que não há nada mais forte no mundo do que esse amor de Deus, do que essa graça de Deus. Você perdoaria Manassés se ele fosse seu pai? Se seu pai fosse Manassés, você deixaria ele no asilo? O máximo que posso fazer é pagar as contas para esse desgraçado, mas Deus se torna a favor dele. A palavra que usa aqui, o Senhor se tornou favorável, significa que Deus fez favor, Deus fez graça, Deus mudou de lado, Deus foi para o partido dele, Deus se associou a ele, virou parceiro dele. Eu admiro esse amor imensurável de Deus. Esse Deus que se deixa seduzir pelo quebrantamento humano, pela lágrima humana, pela dor humana, pela consciência esmagada. Esse Deus que muda de lado. Já pensou o Deus que você serve? Ninguém perdoa alguém que mata o pai e a mãe. Ninguém, pastor, perdoa. A sociedade não perdoa. Os juízes não perdoam. Estamos vivendo casos aí semelhantes a esse. A igreja assiste noticiário. Ninguém perdoa. A sociedade demonstra uma revolta. A família demonstra uma revolta. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, se a pessoa mostrou profundo arrependimento, ele perdoa. Porque ele não faz acepção de pessoa. O importante para ele é a pessoa demonstrar um verdadeiro arrependimento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o arrependimento é a graça de Deus operando no coração. O arrependimento é a graça de Deus operando no coração. É o Espírito Santo. Quando você se arrepende, fica feliz, pois é sinal de que Deus já estava trabalhando em você. Ninguém se arrepende porque quer não. Alguém se arrepende porque a graça de Deus já estava trabalhando dentro dele, porque o Espírito Santo já estava convencendo ele. Alguém se arrepende porque Deus já estava trabalhando para ele se arrepender. Oh, aleluia.
você que está aqui nessa noite. Satanás vive te acusar, vive te denunciando, mas, irmãos, eu digo sem medo de erro, a mensagem mais linda da Bíblia é a mensagem do perdão, é a mensagem da graça. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Aleluia! Quando Jesus está no Calvário, diz assim: Pai, está consumado. Queridos, concorde comigo quem puder. Esta é a frase mais linda da Bíblia. Porque quando Jesus diz está consumado, ele não está apenas dizendo morri, Pai, estou esgotado. Não, nada disso. Ele está dizendo: Pai, eu consegui, eu cheguei até o fim, eu paguei a dívida, eu esgotei a profecia, eu fui até o fim, ó Pai. E o homem pode ser perdoado pelo sangue derramado no Calvário. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que existem 2 advogados que trabalham 24 horas em torno do nosso nome sem cobrar honorários. Você tem 2 advogados que trabalham em prol do seu nome 24 horas sem cobrar honorários. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 12:10 que nós temos um promotor de justiça, um acusador que nos acusa diante de Deus de noite e de dia. E na primeira epístola de João, capítulo 2, o apóstolo diz que se pecarmos temos um advogado perante o Pai Jesus Cristo justo. Preste sua atenção agora. Eu entendo, irmãos, que quando Satanás chega lá em cima e diz: meritíssimo juiz, o Francis errou. Meritíssimo juiz, o pastor Jairo também não conseguiu. Meritíssimo juiz, nenhum daqueles membros da igreja do pastor Jairo também conseguiu. E ele leva uma lista dos nossos pecados, das nossas iniquidades. E quando o meritíssimo juiz pega o processo para a lei, antes de dar sentença condenatória, o advogado de defesa chamado Jesus Cristo bate na mesa e diz: protesto meritíssimo, eis na minha mão marcas do gravo, quando eu levei sangue para perdoar só quem foi perdoado levante a mão, glória do Senhor, porque nenhuma condenação para o Cristo em Cristo Jesus, que não pode ser por a carne, mas segundo o Espírito. O diabo não tem legalidade para te acusar, porque você tem um advogado que trabalha 24 horas em prol de você. Ele te defende, ele é o seu defensor público, ele te defende em qualquer circunstância, ele não dá ousadia para o diabo, porque ele pagou o preço caro na cruz do Calvário por você, e ele não abre mão de você, ele não te deixa, ele ama você, ele cuida de você, ele fala: você é meu, e não tem para ninguém. Agora vocês vão entender porque eu trouxe essa mensagem. Porque a minha vida também era uma porcaria, meus irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que eu fui criado dentro da igreja evangélica. Com 5 anos louvava a Deus no grupo das crianças, no qual minha mãe que está nesse recinto era regente. Com 12 anos a minha mãe que está aqui me chamou meu irmão, minhas 2 irmãs, algumas crianças que frequentavam a nossa casa, e minha mãe falou: vocês vão orar a Deus. E nós começamos a orar, e o poder veemente tomou conta daquele local, e a profecia de Jeremias 33, versículo 3 se cumpriu categoricamente em nossa vida. Clama a mim e responder-te-ei, denunciar-te-ei coisas grandes e defeitos que não sabe. Nós estávamos clamando e de repente o poder de Deus tomou conta daquele local e nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. Eu falei mais de 2 horas de mistério com Deus. A minha irmã louvava a Deus em canto espiritual, a outra profetizava, e todas aquelas crianças falando de mistério com Deus. Isso demorou horas e mais horas, mas vendo a palavra de Deus, eu descobri algo de
suma importância para a sua vida e para a minha vida. Venha que eu descobri, com todo respeito aos dons do doutor Espírito Santo, eu quero dizer para você que dom não segura ninguém firme nos caminhos do Senhor. O que segura o homem firme nos caminhos do Senhor, uma mulher firme nos caminhos do Senhor, é ela ou ele ter uma vida estruturada na palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro, quando estava pastoreando uma igreja que estava no clímax espiritual, na plenitude do Espírito, Pedro, meu irmão, ele via a igreja cheia do Espírito Santo. E qualquer pastor que estivesse pastoreando uma igreja naquela situação, naquela plenitude, estaria satisfeito com o mover de Deus. Mas um dia Pedro foi pastorear, a igreja foi dirigir um trabalho do Senhor, o Espírito de Deus tomou a vida de Pedro, e Pedro olhou para aqueles irmãos cheios da graça, cheio do Espírito, para os irmãos profetizando, outros pulando, outros se alegrando no Espírito. Pedro disse: irmãos, olhem para cá. Os irmãos olharam para a tribuna. O Pedro disse assim: irmãos, você tem que crescer na graça e no conhecimento. Tem poder e palavra, palavra e poder. A Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que Samuel crescia na graça e no conhecimento. Eu cresci só na graça naquela época. E é um perigo quando o crente só cresce na graça. Por quê? Porque ele se torna um crente anímico, um crente fraco. E quando vem as lutas dessa vida, porque vem mesmo, irmão. Aqui tem irmãos e irmãs que sabem que vem mesmo. O Evangelho tem um lado bom e tem um lado da luta também. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas é para nós termos bom ânimo. E quando vem a luta, vem a aflição, vem as adversidades, o crente que não tem uma vida estruturada na palavra de Deus, ele pula fora da igreja, ele deixa os caminhos do Senhor. Mas eu duvido o crente que tem uma vida estruturada na palavra de Deus, pode vir a luta, a adversidade, a calúnia, a perseguição na igreja, o possível de Satanás, mas nada tira ele da presença de Deus, porque ele é bom. O salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nos dias em que nós estamos vivendo, eu estou muito preocupado, porque está cheio de crente anímico, cheio de crente raquítico, porque não come a palavra de Deus. E eu descobri uma coisa muito importante, guardei na tábua do meu coração, que o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata entre a palavra de Deus ocupa a nossa vida e os nossos pensamentos. Você quer conhecer seu crente, ele é espiritual, como que você consegue detectar um crente espiritual? Pelo estudo que ele dá na igreja, nos flores, pelas palavras que Deus usa ele, profecia também não, pela revelação também não. Então como que eu consigo detectar, pregador, se um crente ele é cheio do Espírito Santo? Procura observar se ele tem apetite pela palavra de Deus, porque quem tem apetite pela palavra de Deus, isso é sinônimo de saúde espiritual. E eu não tinha apetite pela palavra de Deus. A coisa mais importante para o pecador é a salvação. Depois da salvação, a coisa mais importante é o batismo com o Espírito Santo. Com 12 anos eu alcancei essa dádiva, mas por não ter uma vida firmada na palavra, ao completar 13 para 14 anos, me distanciei, diz o Senhor. Segundo a Crônica 5:2, a Bíblia diz que Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Se deixamos ao Senhor, Ele também nos deixará. Quando o homem deixa Deus, Deus deixa ele, e automaticamente começa a teleguiar a vida desse homem, é o adversário. E Jesus disse em João 10:10 que o ladrão, que é uma tipologia de Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ao sair da igreja com 13 para 14 anos, conheci o mundo das drogas e o submundo do crime, onde éramos mais fortes dos que não têm coração. Comecei a assaltar, a roubar, a matar e a sequestrar. Mas a Bíblia diz em Gálatas 6:8 que de Deus ninguém se zomba. Tudo aquilo
aquilo que o homem semear na carne, ele vai colher corrupção. Existe a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Ninguém pode nessa lei. Ninguém pode nessa lei. Se plantar amor, vai colher amor. Se plantar o bem, vai colher o bem. Se plantar amizade, vai colher amizade. Se plantar ódio, vai colher ódio. Se plantar coisa errada, vai colher coisa errada. Se plantar desunião, vai colher desunião. O que você plantar, você vai colher. E a sua vida é reflexo daquilo que você planta. Aleluia. E o profeta Ezequiel, no capítulo 7, versículo de número 23, ele abre a boca e profetiza: bate uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes, e farei morar nela os piores homens dentre as nações. Essa profecia se cumpriu na minha vida. Com 19 anos de idade, eu fui preso, condenado a pena de 17 anos e 4 meses de reclusão. Me mandaram para a casa de detenção de São Paulo, para o pavilhão 9. Chegando lá, me jogaram dentro de uma cela, e ali eu comecei a viver dentro daquela cela. E um dia eu estava triste, abatido, cabisbaixo, arrasado, condenado. No fundo daquela cela, o carcereiro falou: o senhor quer tomar um banho de sol? Sim, senhor. Abriu a porta, eu desci no campo do pavilhão 9 para tomar um banho de sol. Chegando no campo do pavilhão 9, vi vários presos jogando bola, outros lavando roupa, outros fazendo exercício físico, e bem de longe eu vi várias vozes louvando a Deus com o sino da harpa. Aquilo me chamou a atenção, igreja, porque o Carandiru era conhecido como casa do diabo velho, como caldeirão do diabo. Eu falei: será que nesse lugar tem crente, tem adorador? Quando me aproximei daquele barulho, para minha surpresa e felicidade, contemplei 350 irmãos lavado, remido, comprado pelo sangue do Cordeiro, onde estavam presos fisicamente, mas libertos espiritualmente, porque a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus habita, aí a liberdade. Talvez você não saiba, vai ficar sabendo hoje. Carandiru tinha aproximadamente 8 mil homens, mas dentro do Carandiru tinha igreja evangélica com 2 mil crentes. Só no pavilhão 9 tinha uma igreja com 350 crentes, tem que batismal, coral, planta, o nome do Senhor era glorificado naquele local. E aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Eu não quero menosprezar nenhuma igreja aqui fora, de forma alguma, a igreja do Senhor Jesus. Mas está aqui a minha mãe que fala para vocês, se vocês perguntar, ela é crente há 40 anos, ela já foi em vários cultos aqui fora, pergunta para ela falou que nunca viu um culto tão abençoado como o culto dentro da casa de detenção de São Paulo. Mas por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus tomava conta das igrejas dentro daquele local. Quando aqueles irmãos louvando a Deus, porque eles faziam um culto no campo. E qual era a finalidade dos irmãos fazer um culto no campo? Ganhar os ladrões para Jesus. Eles saíam da sala para pregar no campo. Saía com aqueles instrumentos, cara, com tuba, macho, trombone, saía com pistão, clarineta, saxofone, e eles cantavam aqui no meio da harpa, via um pregador, pregava a palavra, fazia o apelo, via ladrões levantando a mão e falando: eu quero aceitar esse Jesus, esse crente. Quando eu vi aquelas mensagens poderosas, aqueles hinos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, o meu coração ardia, assim, um desejo de me voltar para a igreja. O Espírito de Deus falava: você tem que voltar para o meu povo. O teu lugar não é no meio desses ladrões, o teu lugar é no meio do meu povo me glorificando. Eu ouvia nitidamente a voz do Espírito Santo, mas dentro do meu interior tinha um preconceito de criminoso. E eu falava: eu nunca vou ser crente dentro de uma cadeia. Se um dia eu tiver de ser crente, eu vou ser crente de liberdade na cadeia, não. Por quê? Eu vou explicar para vocês de poucas palavras. Ser crente na cadeia, você está se acovardando do crime, está decepcionando o crime, está quebrando as pernas do crime na linguagem de Deus. Eu não queria ser crente na cadeia porque eu tinha esse orgulho dentro do meu interior. Mas o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, ele disse: operando Deus, quem impedirá? Se Deus tiver no negócio, não tem capeta que impede a tua bênção. Se Deus falou que vai
seminário. Fiquei 3 anos e 7 meses fugitivo. No final desses 3 anos e 7 meses, Deus começou a estreitar. Deus começou a apertar. Eu perdi companheiros em troca de tiro com policiais. Perdi companheiros em troca de tiro com ladrões. E eu mesmo fui alvejado por gols de tiros a queima-roupa. Irmãos, só Deus vai livrar minha vida da alma, a minha alma do inferno. O diabo tentou tragar minha vida de todas as maneiras, mas essa foi uma investida mais forte que ele deu contra a minha vida. Estava eu, um ex-companheiro, do qual minha mãe e minha esposa que está aqui conheceu. Estávamos engoerados, planejando fazer o mega salto quando chegou um carro preto com 3 matadores de aluguel. Aqueles homens receberam dinheiro, receberam drogas e uma ordem do tribunal do inferno para exterminar minha vida e a vida do meu ex-companheiro. Por quê? Porque quando nós estávamos fazendo assalto à igreja, nós assaltamos um carro de uma facção no qual domina esse mundo, no qual vocês conhecem, está nesse Brasil afora. Só que eu não sabia que aquele carro era daquela facção, porque quando você está fazendo as coisas erradas, você não vai perguntar se o carro é do ladrão, se o carro é de trabalhador, se o carro é do juiz. Não, você está na correria, o que aparece na sua frente você leva. Depois que nós roubamos aquele carro, falaram que era de uma facção, e nós falamos, então, aqui é da facção, nós vamos devolver esse carro e fica tudo certo. Eles falaram, tal hora da noite passa um cara aqui, com um carro dessa mesma marca, ele não é ladrão, ele não mora aqui, vocês pegam o carro e devolvem para nós. Quando eu cheguei no lugar, mesmo sendo distanciado dos caminhos do Senhor, eu tive aquela intuição, eu falei para o meu ex-companheiro, olha, esses camaradas estão na maldade conosco. Ele olhou para mim e falou, não está não, eles estão vendo a correria que nós estamos fazendo para devolver o carro. Acreditou neles. Quando chegou esse carro com 3 matadores, um ficou no volante para dar fuga, nem sair do carro, dois desceu armado, onde carregou toda a arma na cabeça do meu ex-companheiro e ele caiu morto do meu lado, porque a Bíblia diz em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o outro descarregou a sua daga em cima do meu tórax. O primeiro tomei em cima do coração. A bandeirante filmou isso, tem matéria com a bandeirante. Quando eu virei para correr, pastor, tomei o resto nas costas, nos braços e na perna. Caí do lado do meu ex-companheiro. Não conseguia se locomover. Não conseguia levantar, não conseguia sair do lugar. Os vizinhos que ouviram aquele monte de tiro, ligaram para o 90, chegou vários carros de polícia. Colocaram eu e meu ex-companheiro dentro, ligaram o sirene e deixaram nós no hospital central de Guanazes. Quando chegamos no hospital, os médicos correram com o meu ex-companheiro. Com menos de 2 minutos, trouxeram em cima de uma maca, e um lençol cobrindo ele dos PHDs que estava morto, sendo levado para o necrotério. Imediatamente me levaram ao centro cirúrgico, onde eu fiquei 8 horas na mesa de uma cirurgia. Os médicos colocaram sonda no meu nariz, dreno do lado, balão de oxigênio na boca, aparelho ligado no meu coração, os computadores, as balas traçalhando todo o meu intestino. Cheguei a usar bolsa de colostomia, fazia necessidade fisiológica dentro de um saquinho. Fiquei 8 horas na mesa de cirurgia sendo desenganado, levantava, irmãos, naquela mesa cheia de dores, e mesmo com o auxílio do balão de oxigênio, parecia que todo o ar do universo tinha acabado, e eu queria ar e não tinha ar, eu vi a morte querendo me tragar e eu lutando. Isso demorou 8 horas e chegou mais ou menos 3 horas da madrugada. Os médicos perderam a esperança que eu iria sobreviver, ligaram para minha mãe e para minha esposa e pediram para elas comparecerem no hospital. Quando minha mãe e minha esposa chegou no hospital, eles chamaram a gente particular, o pastor Jair falou, o seu filho, o seu esposo não vai passar das 6 horas da manhã e vai morrer. A minha mãe e minha esposa dobrou o joelho, começou a orar. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. A oração pode muito ter seus efeitos. Sabe por que Deus me trouxe aqui nessa noite? Por vários motivos, mas tem um motivo específico. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para a senhora que é mãe, que tem um filho nas drogas, que tem um filho no crime, que tem um filho no vício, que tem um filho no crack, que tem um filho na cocaína, que tem um filho na cadeia.
O homem que estava condenado a morrer às 6 horas da manhã, todo entubado na UTI, todo no aparelho, irmãos, com sonda, com soro do lado, com treino, com aparelho na boca, no coração, estava desenganado, condenado a morrer 3 horas da manhã, mas quando deu 15 para as 4, o homem das mãos furadas, o homem de branco, adentrou dentro daquele hospital, veio pelo corredor, parou em frente ao meu leito, olhou para dentro do meu corpo e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Para que hoje eu falasse para vocês que Ele é poderoso. Tem 2 maneiras de Deus chamar para a salvação: morrer pelo amor, morrer pela dor. Eu sou experiência própria disso, testemunho ocular. Eu sou testemunho ocular. Jabas de Almeida Filho, meu amigo, companheiro, nunca vi um ganhador de alma como ele. Eu vivo longe, fizemos uma cruzada em Santa Bárbara, eu, o pastor Jabas de Almeida Filho, Rosinei Marques, Magoia, ganhadores de alma. E um dia eu estava no hospital, todo cheio de aparelho, estava dentro lá da UTI, e eu perguntei a Deus: Deus, por que o Senhor permitiu passar por tudo isso? Deus falou: sabe por que eu permiti você passar por tudo isso? Sabe por que eu permiti o Jabas de Almeida passar por aquilo, tomar 11 tiros da rota e ressuscitar e hoje ser servo das 2 vistas? Sabe por que eu permiti que o Macorinha, o Rosinei Marques, passasse por tudo aquilo? Eu falei: não, Senhor, porque Deus falou assim: para vocês nunca mais olhar para trás. Vamos desse jeito. É para nunca mais voltar para trás. Porque se voltar para trás, a sepultura está aberta. Ainda perde a salvação. Porque Deus deu uma oportunidade dessa para você valorizar essa oportunidade. Não é isso? Irmãos, e como eu disse, tem 2 maneiras de vir para Deus: ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Passei por todo esse processo e tive que voltar para o Carandiru pela 2ª vez. Quando eu voltei para o Carandiru pela 2ª vez, me jogaram dentro de uma cela chamada solitária, onde eu ficava 30, 60, 90 dias sem direito a tomar um banho de sol, 30, 60, 90 dias sem direito a receber uma visita. E um dia me tiraram dessa cela solitária e colocaram numa cela de regime comum. Eu nunca vou esquecer desse dia. Eu estava triste, abatido, cabisbaixo, arrasado, condenado, sentado em algum canto daquele presídio, com os olhos tristes, coração cansado de tanto sofrer. Eu fiquei 10 anos e 7 meses trancafiado dentro de uma cela fria e sombria. 10 anos da minha existência foi dentro de uma cadeia. Irmãos, e eu ouvi os portões presídios baterem, aquilo ali aumentava mais o meu sofrer. Eu vi as muralhas que me cercavam, eu vi uma noite sem fim, e eu sentia saudade de quem estava longe de mim. Todas as vezes eu deitava, não conseguia dormir. Todas as vezes eu dormia, não conseguia sonhar. Acordava, via cara atrás, começava a chorar. Mas a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel. E sai um crente da sua cela para em frente à minha cela, começa a tocar o seu violão e começa a louvar a Deus com o hino. Quando ele começou a louvar a Deus com aquele hino, eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu levantei, eu tenho uma mão, não levantei as 2 mãos para Deus, falei: Deus, a partir de hoje eu quero voltar para o teu caminho. E a Bíblia diz que nós confessamos o nosso pecado, Ele é Deus injusto para nos perdoar, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Voltei para Jesus no Carandiru. Quando você voltava para Jesus no Carandiru, você era transferido da cela dos ladrões para a cela dos crentes. Fui para a cela dos crentes, comecei a orar, beber, jejuar. Foram se passando os meses. Eu me dizia que não queria ser crente de
Jesus me separou como porteiro da igreja evangélica dentro do Carandiru. De porteiro para diácono, de diácono para evangelista, de evangelista para superintendente da escola do Dominical, de superintendente da escola do Dominical. Deus falou: agora você vai pastorear a igreja, porque para um grande pecador existe um grande Salvador, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E ali foi a faculdade de Deus na minha vida. Fala isso para os irmãos vão achar que eu estou louco, parece até um paradoxo, uma controvérsia, mas as minhas maiores experiências com Deus foram dentro do Carandiru. Dá para entender isso? Onde Deus me usou, onde Deus me renovou com o Espírito Santo, onde Deus me usou nos dons, onde Deus me usou para pregar, onde Deus me usou para ganhar alma, foi dentro daquele lugar. E ali foi a faculdade de Deus na minha vida. Eu não sabia que eu estava sendo preparado para uma obra aqui fora. E um dia Deus tomou um vaso e falou: vou eu te tirar desse lugar com mão forte, e tu vai pregar minha palavra nos quatro cantos da terra. Irmãos, eu estava condenado a um monte de anos de cadeia. E eu fiz uma campanha de oração e jejum durante 21 dias para Deus me tirar da cadeia. Essa é a parte mais linda do meu testemunho. E quando, meus irmãos, eu fiz essa campanha, eu terminei a campanha. A minha mãe está aqui dentro. Após eu terminar essa campanha, ela foi fazer uma visita numa igreja. E quando ela chegou naquela igreja, estava um pastor pregando a palavra de Deus. E aquele pastor olhou para a nave da igreja e disse assim: o Espírito Santo de Deus que não se engana, que revela no nosso meio uma irmã chamada Manuela Almeida. Chamou minha mãe pelo nome. Mandou minha mãe aparecer à frente da tribuna, ela apareceu. Olhou para minha mãe e falou assim: a senhora tem um filho chamado Francis, meu nome e meu sobrenome, mas Deus faz isso. A Bíblia diz nas Jeremias que ele me chama pelo nome. Ele conhece você antes de ser formado no ventre da sua mãe. Aleluia. Falou para minha mãe: Deus manda falar para a senhora que nessa noite o anjo do Senhor está assinando o alvará de soltura do teu filho. Ainda tem profeta de Deus na terra. Ainda tem profetisa de Deus na terra. Ainda tem. Passou 15 dias após essa profecia, chegou o carcereiro na porta da minha cela. Quem deu o senhor Francis, falei: sou eu. Abriu a porta da minha cela, me deu uma requisição e falou: compareça à sala do seu advogado. Quando eu cheguei na sala do seu advogado, meu advogado olhou para mim e falou: Francis, eu não sei o que aconteceu. Houve um mover de Deus lá no fórum e a juíza da vara de execuções criminais do estado de São Paulo assinou o teu alvará de soltura. E a partir de hoje você